Primeiramente, boa noite a todas. Ótima noite, eu espero de coração que todas vocês estejam bem. Sejam todas bem-vindas a mais uma aula, então, do nosso curso, dando continuidade na construção do ser humano de bem. Hoje, antes de nós, então, adentrarmos no nosso tema e falarmos, então, a respeito dele, nós vamos tirar uma dúvida que uma colega hoje nos trouxe a respeito de almas gêmeas, né? Do que nós temos a respeito desse assunto. É muito comum, quando nós falamos a respeito dessa ideia de almas gêmeas, a gente ter uma visão voltada muito para o apego, de que existem pessoas que foram criadas únicas e exclusivamente para satisfazer os nossos desejos. E é a ideia, infelizmente, que hoje se tem de alma gêmea. Então, aquele gosto similar que eu tenho, aquele pensamento igual que eu tenho, o outro ele é tido não como um fim, mas como um meio de satisfação. Porém, quando esse conceito ele foi criado lá atrás, há muito tempo atrás, ele estava ligado com o sentido que a gente estudou em aulas passadas, na seguinte ideia. Quando nós tiramos o nosso corpo, quando nós tiramos o nosso nome, tiramos tudo nosso e observamos a nossa essência, que é uno, que é indivisível, a gente observa que ela não é diferente da que tem no meu colega, que tem na natureza ali. E a ideia de alma gêmea seria quando seres, ao identificarem com essa verdadeira identidade, com essa verdadeira unidade que existe em cada um de nós, eles se conectam com esse ideal. Em suma, uma alma gêmea, na verdadeira definição, são seres que se unem para promover o crescimento de ambos e o crescimento da sociedade. Então essa seria uma ideia de alma gêmea. Só que hoje, infelizmente, a gente tem uma ideia de alma gêmea totalmente, acho que... Gostei. Em vez de alma gêmea, uma alma algemada. Gostei dessa definição. Que interessante. Boa. Perfeito. Você concluiu muito bem. Então tem essa diferença. O conceito real é crescimento, prosperidade, evolução. E hoje realmente tem esse apego, essa posse, né? O outro como meio e não como fim, como a gente discutiu anteriormente, né? Com os poemas de Khalil Gibran. Bom, dando sequência, hoje então nós vamos fazer então a aula de número 8, cujo tema é Tempo, Morte e Eternidade, reflexões sobre o ciclo da vida. Na aula anterior, na aula de número 7, nós estávamos discutindo e refletindo a respeito sobre a busca da sabedoria diante da dor. Como achar sabedoria em momentos tão difíceis. E convenhamos, né? Às vezes, quando nós estamos nesse momento, quão difícil é termos lucidez. E nós discutimos algumas ideias e dentro dessa aula nós falamos a respeito das estações da vida, que assim como a natureza tem as suas estações, a primavera, o verão, o outono e o inverno, a alma humana também possui, e que muitas das vezes parte do nosso sofrimento vem porque nós não conseguimos identificar que tipo de estação nós estamos e alinhar o que a natureza nos pede com aquilo que nós estamos entregando. Porque às vezes nós estamos entregando algo que ela não está nos pedindo, e às vezes ela está nos pedindo algo que a gente não entrega. E aí vem aquele vazio, e a natureza não deixa vácuos, né? Então isso acaba surgindo com uma ansiedade, uma depressão, uma falta de identidade e etc. E aí pensando justamente nessa ideia, na aula passada, resumindo assim rapidamente, nós vimos o quê? Que a primavera era o apogeu, o impulso daquela força, que ela se desencadeia e chega no ápice, que seria então o verão, que é a maturidade, o momento em que nós podemos entregar a maior quantidade daquilo que nós podemos oferecer ao mundo. E aí, depois dessa entrega, o que nós deveríamos fazer? A síntese, que seria, depois de tudo que nós entregamos ali, pensarmos, daquilo que eu entreguei, o que é importante guardar, o que é importante eu sintetizar, o que eu aprendi com toda essa entrega. E aí vem então o inverno, que seria a finalização, que é o mistério, e a morte. E aí nós discutimos, né, destacamos bem a primavera, o verão e o outono, e o inverno ficou aquele mistério, né, ficou aquela ideia da morte e tudo mais. E aí nós comentamos, falando, pessoal, calma, que nós vamos ter uma aula dedicada exclusivamente para nós falarmos um pouquinho sobre a morte. E convenhamos, talvez seja um pouco mórbido, né? Nossa, Juliana, vamos falar sobre a morte? Sim, nós vamos falar sobre a morte. De algo que, como já diria o ditado popular, é a única certeza talvez que a gente tem na vida, né? Que um dia nós vamos morrer. Só que hoje eu abro essa aula fazendo uma pergunta para vocês que é: será que essa realmente é uma certeza que nós temos? Será que nós realmente vamos morrer?
Será? O que nos leva a pensarmos isso? Que evidências nós podemos trazer? Que reflexões nós podemos ter nesse momento de lucidez? Aqui é muito interessante, e aqui só contextualizando a aula, esse curso ele foi baseado então em duas obras. A obra O Profeta, de Khalil Gibran, que resumidamente ela conta a história de um sábio chamado Al-Mustafa, que ele vivia numa cidade chamada de Orfalese, e ele ficou 12 anos nessa cidade e a população não dava muita atenção para ele não. Ele um dia subiu numa montanha assim, ele vê o barco que iria então buscá-lo. Ele fala, oba, agora chegou o meu momento de ir. E ele então, ao partir, os cidadãos, ele vendo que iriam perder aquele sábio, fala, meu Deus do céu, nós não podemos perdê-lo, a gente não aprendeu nada com ele. Então eles correm ali para a beira da praia e falam, por favor, nos fale algo. E aí todo o poema ele inicia, fala-nos da verdade, fala-nos do amor, fala-nos da justiça, fala-nos da lei. E aí a gente tira então esses poemas para construir essas aulas. E uma coisa que é bastante interessante, e eu acho isso admirável do Khalil Gibran, dizem, né, que ele quando adolescente, com seus 13 anos, ele já tinha o seu sonho muito bem consolidado e muito bem formado. Perguntavam-se para ele, já jovem, Khalil, o que você quer fazer? E ele falava, eu quero construir um livro que fale sobre a história de um ser humano. Eu quero construir um livro que seja um manual para a humanidade. Olha para você ver a profundidade disso. Um garoto de 13 anos já tinha essa vontade de fazer isso. E é um livro muito fininho, só que extremamente profundo. E Gibran, ele tem uma característica muito interessante, é que ele vem a nos alfabetizar. Aquilo que a gente acha que é uma coisa, ele vem e fala, vem aqui. Hoje, por exemplo, a gente vai ver muito isso sobre o tempo. Que aquilo que a gente acha que é tempo, ele fala, opa, vem por esse caminho aqui que a massa está dizendo não é o correto. Isso é muito interessante. E um outro livro que a gente fez uma união, também bastante interessante, que é de um filósofo indiano chamado Nilakanta Srihan, Em Busca da Sabedoria. Nessa aula de hoje em específico, tem um capítulo desse livro intitulado Encontrando a Morte como se fosse uma amiga. Uma amiga. É o capítulo de número 9 dessa obra. E é muito interessante, porque ele vai trazer a passagem de Sócrates. Quando Sócrates é condenado a beber veneno, Platão, no seu livro, ele relata e discorre essa passagem do desenlace de Sócrates. E ele totalmente lúcido. E ele falava, olha, agora eu já não sinto meus pés, agora eu não sinto as minhas mãos. E nos seus momentos finais, o próprio Sócrates, ele ia assim, dialogando e jogando ideias, falando sobre a alma e tudo mais. Ele pega um paninho assim, coloca na cabeça dele, tipo, puf, agora eu vou mesmo. Isso é muito interessante para você ver. E isso é um patrimônio histórico para nós muito importante, porque aí a gente pode relembrar das aulas anteriores. Todos nós temos dentro de nós um estado latente, lembra do germe? Que nós todos temos as potencialidades, ou para nos tornarmos Buda, ou para nos tornarmos o lobo. Lembra daquela imagem do dragão? Né? Como a gente viu naquela ideia. Depende de quem que a gente se alimenta, de quem que a gente desenvolve ali, né? Mas o que é bastante interessante? Se Sócrates conseguiu, nós também podemos conseguir. Isso é patrimônio para nós da humanidade. Se um ser humano conseguiu, é possível que nós consigamos. A questão é, qual preço isso nos custará? É o que a gente vai estar refletindo então na aula de hoje. Então o tema da aula de hoje é a respeito da gente juntar um pouquinho sobre isso. Será que realmente existe eternidade? É uma coisa que convém a nós refletirmos. Eu estava, antes de chegar aqui, estava dirigindo e refletindo, eu falava assim, gente, será que a eternidade realmente existe? E eu cheguei a uma conclusão muito interessante. Não vou soltar um spoiler aqui agora, porque senão eu acabo com o desenlace da aula toda. Mas eu convido a vocês para que a gente inicie essa aula, além da pergunta, né, sobre será que realmente morremos? Com a segunda, uma subpergunta que é, será que realmente existe algo que é eterno? O que nós entendemos por eternidade? Então, sem mais delongas, em aulas anteriores, nós falamos na aula A Vida como Caminho, nós discutimos muito sobre aquela ideia do espírito, a matéria e a vida como sendo a oportunidade da manifestação desse espírito. Espírito nada mais nada menos, por definição, a palavra espírito é uma palavra criada para representar algo que é uno e indivisível. Ponto. Que não pode, em teoria, morrer. Essa é a definição de espírito. Então, olha para você ver. Já desde a antiguidade, quando criou-se essa palavra, os seres já falavam de algo que existia dentro do ser humano,
que era indivisível e não sei se existe essa palavra, desculpa a licença poética, mas imorrível. Não poderia então ele morrer. Seria então eterno, né? E aí, o que acontece nessa situação? O que nós discutimos nessa aula? A nossa consciência, que nada mais nada menos que um dos principais parâmetros da consciência é perceptividade, perceber algo, entender algo. A consciência, para que ela então se desenvolva, uma das melhores formas de desenvolvê-la é através do contraste, que nós discutimos em várias aulas e estamos batendo aqui a tecla. Como assim? Na ausência a gente observa o valor da presença, no escuro a gente vê o valor da luz. Se, por exemplo, toda essa sala fosse de uma única cor, a gente não conseguiria diferenciar então essas cores, assim por diante. Então as diferenças, elas promovem contraste. Se nós queremos entender das qualidades do espírito, eu preciso de uma oposição por harmonia para que eu então, por contraste, entenda ele. Tcharam! O mundo material então foi criado. Se existe um mundo que é imutável, único, indivisível, é a unidade, eu preciso de algo que seja divisível, multiplicidade, que seja mutável, que não seja eterno, que seja em constantes transformações, para que por oposição, lembra lá do símbolo de Yin Yang, eu consiga então ter essa relação. E a vida seria nada mais, nada menos do que essa oportunidade de nós enxergarmos essa situação. O ponto é, o que temos feito da nossa vida? É um questionamento bastante interessante. E que a nós, convém nós lembrarmos disso daqui, porque vai ser a base da aula de hoje. Além disso, eu quero retomar um trechinho que nós vimos na obra de Sirihan, que vai ser o fechamento da aula de hoje, mas convém a nós lembrarmos. Lembram disso daqui? Sirihan nos disse, abre aspas, quando não for percebido interesse algum, seja em um objeto, uma atividade ou uma pessoa, forçar-se a estar interessado será vão. Aí o marketing, né, lembra da mente, né, quando ela voltada para a matéria, pro tecnológico, nós criamos coisas formidáveis. E no marketing tem uma teoria chamada AIDA que eu achei sensacional. Que se nós aplicássemos elas voltada para cima, as coisas poderiam ser totalmente diferentes. O que esse modelo AIDA nos diz? Que a atenção em algo, quando você foca, lembrem do farol? Quando você foca a sua atenção em algo, desperta interesse. Quando você tem interesse sobre aquilo que você começa a analisar, dar atenção então àquilo, cria o interesse, que automaticamente cria desejo. E esse desejo, ele está ligado então com uma ação. Muitas das vezes nós queremos ter ação para fazer algo, mas a gente não começou pelo princípio inicial, que é ter atenção sobre aquilo. Eu quero ser uma pessoa melhor. Será que realmente quer? Você parou para pensar e ter atenção no que seria ser uma pessoa melhor? Como seria o seu interesse nesse sentido? Desejar isso, visualizar isso. Então eu acho isso bastante interessante, porque isso vai estar muito ligado com a aula de hoje. Nesse desencadeamento dessas ações. De nós temos então ali, e o Sirihan ele fala muito isso, né? Que não tem como você amar algo e não ter interesse por aquilo. Ele fala uma frase que eu achei sensacional, que me marcou muito, que é: amar e pensar que se ama são coisas totalmente diferentes. Eu falar pra você assim, eu te amo, penso que te amo, já te satisfaz só no ato de pensar. Agora, quando você realmente ama uma pessoa, isso exige compromisso, justiça, bondade, fraternidade, comprometimento. Você falando, realmente você tá bem? Como é que foi seu dia hoje? Tem algo que eu possa fazer? Estar ali presente, mesmo na ausência. Entende? Então isso é muito interessante. Então, guardem essa ideia, porque nós vamos estar então discutindo a respeito dessa situação quando nós então falarmos a respeito do tempo, da morte, dessa eternidade. Guardem essa ideia, que quando nós não temos interesse em algo, algo não faz sentido aquilo, forçar aquilo é em vão. E muitas das vezes nós queremos forçar isso nos outros e vou além, nós queremos forçar esse interesse em nós. Será que nós realmente estamos interessados naquele sentido? Gente, eu gostaria de estar interessado. Então, primeira coisa, tenha atenção. Foque as suas energias naquilo. E tente, como a gente viu lá na primeira aula, não veja as coisas como você quer que elas sejam, mas como elas realmente são. E isso é muito difícil. Então, iniciemos com o Gibran. Tiramos aqui alguns trechos para que possamos então construir uma linha de raciocínio. Então existe
no Profeta um poema chamado O Tempo. E aí eu tirei alguns versos para que a gente pudesse refletir. Olha o que Gibran nos fala. Nesse poema tem um trechinho que diz assim: o intemporal em vós está consciente do intemporal da vida e sabe que o ontem não é senão a memória do hoje e o amanhã é o sonho de hoje. Poético, né? Tinha que ser Gibran. Tinha que ser poeta. Então, olha pra você ver. Se a gente lembrar lá da nossa aula do autoconhecimento, o que ele nos disse também no poema de autoconhecimento? Saberás aquilo que sempre soubestes. Aquilo que sempre teve guardado dentro de você, que você sempre soube. Você saberá. Porque a gente não aprende as coisas de fora pra dentro. É reminiscência de tirar ali de dentro. Nós temos todas ali no estado latente. Vocês já viram aquela ideia? Quando Sócrates era perguntado algo, como é que ele respondia as perguntas? Já viram isso? Isso é muito interessante. Ele respondia com outra pergunta. Porque ele acreditava que todo mundo já tinha ali em estado latente as respostas. Ele só precisava extrair. E quando Gibran, nesse poema, ele nos coloca, né? O intemporal em vós. Então, há algo dentro de vós que não pode ser medido. A pergunta que fica a nós é, já identificamos esse algo de intemporalidade dentro de nós? Aquilo que o tempo, a vida passa-se e nunca muda, tá lá, o intemporal. Eu já identifiquei com ele? Eu já observei ele em algum momento? Quer ver uma situação simples que convém a nós lembrarmos? Eu acredito que todos vocês já tiveram alguma passagem na vida de vocês que quando vocês fecham os olhos, vocês lembram-se como se vocês estivessem vivendo aquilo, a memória. A memória nada mais nada menos do que é algo que a natureza nos fornece para nos provar que é algo que nos pertence que nem mesmo o tempo pode nos tirar. Vocês já viram aquela situação que marcou você e você lembra daquilo? Como se fosse, igual a gente brinca, né? Ah, nossa, como se fosse ontem. E há algo dentro de você que te fala de um amanhã. Quer ver o simples disso? Por que todos nós colocamos o celular para despertar? A gente não sabe se a gente vai acordar amanhã. Mas nós colocamos o celular para despertar. Entende? Há algo dentro de nós, intemporal, que está a conversar conosco de que o que nós estávamos fazendo antes de virmos para cá? A gente esquece desse momento, né? A pergunta fundamental, né? Da onde viemos, para onde vamos e o que somos. E a gente esquece, né? Desse parâmetro. Uma questão que é muito comum é prisioneiros. Prisioneiros, isso é uma questão muito interessante. O que eles fazem geralmente quando eles ficam muito tempo aprisionados ali? Eles vão e começam a riscar na parede quantos dias eles estão ali. Por quê? Para saber que teve um dia que ele não esteve ali e vai ter um dia que ele não estará lá mais. Nós deveríamos fazer isso conosco. De entendermos que viemos para cá através disso, não somos isso daqui e vamos devolver ao momento. E voltaremos para de onde viemos. Esse marco temporal. E por isso que ele vira para nós e fala, ontem não é senão uma memória do hoje, que fica com você. Não vamos muito longe. Albert Einstein, na teoria da relatividade, ele nos prova que o tempo é relativo. Acreditava-se até meados do início do século passado que o tempo era uma escala absoluta. E ele provou fisicamente, através de equações matemáticas, que o tempo é relativo. É aquele paradoxo dos irmãos gêmeos, não sei se vocês já ouviram, que seria aquela ideia de que, imagine dois irmãos gêmeos, eles estão com o relógio igualzinho na mão, um fica na Terra e o outro vai pro espaço andar numa aeronave. E ele vai. Aí ele volta. O irmão gêmeo dele já tá praticamente, suponhamos que ele, sei lá na espaçonave ele marcou lá 1 ano dentro da espaçonave. Ele foi lá no calendáriozinho dele marcando 1 ano. Aí ele retorna. Quando ele retorna, ele tá 1 ano mais velho. E o irmão dele, gêmeo, praticamente tá pra morrer. Pra morrer. Dilatação temporal. Isso é comprovado. Isso é comprovado. Isso é comprovado. Albert Einstein provou essa ideia da dilatação temporal quando uma partícula ou uma entidade anda à velocidade da luz. Interessante isso, né? Na marcação de espaço-tempo. Enfim, aí a gente viajaria. Mas o que a gente tem que pegar por essência dessa questão, né? A genialidade de entendermos que o tempo ele é relativo para cada um de nós.
E isso é muito interessante. Que ele é relativo tanto em extensão quanto em profundidade. Não vamos muito longe. Nós já discutimos aqui várias vezes. Seres que vieram para cá viveram, por exemplo, 33 anos. E não há um ser humano que não pise terra e não o conheça. Entendem isso? Muito profundo. Nossa, viveu pouco. Será? Quantos vivem cento e não sei quantos anos e ninguém conhece? Continuando. Quem dentre vós não sente que a sua capacidade de amar é ilimitada? Nossa, isso aqui é fantástico. Quem de nós aqui não sente isso? Daquele coração que, de novo, nasceu para criar laços, pontes, e nós fazemos o quê? Criamos trincheiras, criamos barreiras. A frase que remete a Buda, e eu gosto muito dela: quando você ama uma flor, você a rega todos os dias. Quando você gosta dela, você vai lá e arranca. E ela perece, ela morre. Então, uma questão muito interessante e que ele nos coloca é: quem dentre vós aqui nunca sentiu isso? Daquele coração que realmente... Daquela situação que quando, por exemplo, você anda na rua, você vê, por exemplo, uma pessoa maltrapilha que está passando por uma situação muito difícil, o seu coração dói. Você sente dor pela humanidade. Você poderia querer fazer alguma coisa para mudar aquela situação e se sente insignificante. Eu nunca esqueço de uma conversa que eu tive uma vez com uma amiga minha que é médica, e ela chegando aos prantos após um plantão, e ela contando uma situação que me doeu muito, porque ela falou o seguinte: que ela estava ali, tinha uma criança tendo uma parada cardíaca, e os pais ali gritavam por ajuda, e ela ali tentando ali fazer a reanimação, e a criança veio a óbito. E ela se sentiu extremamente insignificante. Naquela tentativa de tentar fazer algo ali, e ela vê que realmente ela não tinha o poder de fazer nada, que ela não tinha o poder da vida, mas que a vida passava através dela, que ela era apenas uma testemunha. E que há algo que fugir do controle dela. E que às vezes a gente sofre muito por conta disso. E grande parte do nosso sofrimento talvez seja ocasionada porque nós estamos limitando o coração que nasceu para amar. Porque a definição de amor, não existe nenhum amor que seja isolado. O amor, por definição, ele é o quê? Expansivo. Cada vez mais nós devemos amar uns aos outros. Sirihan fala uma coisa muito interessante: nós deveríamos a todos os dias perdermos o nosso coração e tentarmos achar um pedacinho dele no coração das outras pessoas. Todos os dias. Outra também que é muito interessante, que é uma coisa similar, que diz assim: quantos corações nós conseguimos colocar dentro do nosso? É o que a gente fala da fraternidade, né? A gente às vezes pensa tanto na nossa... a minha família é importante, o meu filho é importante, o meu nome é importante. E aquela outra mãe? E aquele outro filho? E aquela outra família? A gente tem uma falsa ideia de que a gente protegendo os nossos, nós estaremos seguros. Mas isso é uma ideia totalmente errada. Lembra daquele exemplo que a gente viu em aula, que é o exemplo da abelha e da colmeia? O bem da abelhinha não significa necessariamente o bem da colmeia. Suponhamos que essa abelha vira e fala o seguinte: todo mel agora é meu. Eu vou disputar com a abelha rainha aqui. O espaço aqui é meu. E vamos embora. Não necessariamente vai significar o bem para a colmeia. Agora, o bem da colmeia representa o bem para aquela abelha. Se aquela colmeia cair, aquela abelha automaticamente cai. Nós, seres humanos, vamos chegar um momento, e já estamos chegando, mas eu acredito que a situação vai se agravar muito mais, que vai ser essas catástrofes que estão acontecendo em alguns grupos, ela vai a cada vez mais a bater na nossa porta e vai nos atingir cada vez mais, para que nós possamos visualizar a família humanidade que existe. O que ainda é muito difícil. E aí um poeta que também eu gosto bastante, Carlos Drummond de Andrade, tem uma frase que eu fiz questão de trazer aqui para nós, que ilustra muito isso daqui que Gibran nos disse. Drummond disse: nossa capacidade de amar é limitada, e o amor infinito. Este é o drama. Então, vejamos, a nossa capacidade, o homem, o egoísmo, faz com que a nossa capacidade de amor seja o quê? Vou amar somente as pessoas que me tratam bem, eu vou amar somente as pessoas que me falam as coisas que eu quero ouvir, eu vou amar somente as pessoas que passam a mão no meu cabelo, me falam que eu sou importante, e assim por diante. Limitado.
exclusivo, dedicado a um grupo específico de pessoas. Mas o amor é infinito, ele é amplo. Quando você olha para a natureza, você vê que a macieira, eu tô invocado com macieira, né? Toda aula eu falo de macieira. Mas enfim, é porque eu gosto muito de maçã. A macieira, ela dá maçã para todo mundo. A chuva cai para todo mundo. O sol ilumina todo mundo. O ser humano também deveria fazer isso, né? Mas não faz. E aí ele fala, né? O amor é infinito e este é o drama. Então, uma coisa... Como que... A pergunta que fica a nós é... Como que algo ilimitado que quer expandir pode caber dentro de algo limitado e que tranca? Não tem como. Chega um momento que entra em colapso. Não dá. Não dá. É onde entra o processo de crise. A crise, ela vem justamente para quebrar as nossas barreiras e nos forçarmos. É aquela questão. Ou nós fazemos de maneira suave, tranquila. É aquela ideia, né? Agindo na paixão, descansando na razão, conforme nós vimos em aulas anteriores, né? Com muita... sabendo, tendo vontade de agir, mas sabendo por que agimos, né? Ou trancamos tudo e esperamos a vida bater na porta. E ela vai bater, que é o processo de crise. Muitas das vezes, quando uma crise bate a nossa porta, é porque a vida já estava muito tempo. João, presta atenção, muda isso aqui. Você tá nadando contra a correnteza, você tá parado, ou nem nadando você tá. Mas vamos mudar. Deixa eu focar no meu boleto, deixa eu focar no meu eu aqui. E aí uma hora a crise vem, né? Interessante pensarmos que de qualquer forma a natureza sempre está a tramar o nosso crescimento. Ela sempre trama o nosso crescimento. Isso é interessante. Isso é muito legal, né? E aí vem a definição de amor. E aí, não é à toa que eu coloquei, então, aquela imagem. Então, você tem ali aquele coração totalmente amarrado, que a hora que ele amar, ele começa a fragmentar. De novo, quando você gosta de uma flor, você arranca. Quando você ama, você arrega todos os dias. O coração que nasceu para amar, para bombear. O próprio coração, né? Bombeia, expansão, contração e expansão. De entrega, de impulsionamento de sangue para todo o nosso corpo. De entrega dos bens, de entrega de valor, de virtude, sabedoria. E a gente não faz isso, né? E, no entanto, também sente que esse mesmo amor, embora ilimitado, está confinado no âmago do seu ser. Não se movendo do pensamento amoroso para o pensamento amoroso. Nem de atos de amor para atos de amor. Ai. Sabe quando você, por exemplo, que vem uma situação do cotidiano básica, você está no elevador, uma pessoa que você nunca viu, sua alma, fale bom dia. Fale com essa pessoa. E você, não, mas o que essa pessoa vai pensar de mim? Nossa, que eu sei que devo ficar calado. Ou seja, um pensamento de amor surgiu, mas ele não se transformou não deu continuidade no pensamento de amor. Um ato de amor que alguém teve com você, uma gentileza, que você não identificou aquilo, você não gerou um outro ato de amor. Você, A importância, por exemplo, quando alguém realmente pergunta, como você tá? Você, tá bem, obrigado. Entende? Então, ele fala muito disso. Apesar do amor ser ilimitado, a gente sente que ele está preso no nosso âmago. E aí convém a nós fazermos uma alta análise e pensarmos o que prende o nosso amor. O que nos impede de sermos a porta para que esse amor, então, ainda mais, né, venha ao mundo? O que impede para que eu seja cada vez mais amor? Deixando vocês pensando aí. E ele continua. E não será o tempo, tal como o amor, indivisível e imóvel? Mas, se em pensamento quiserdes medir o tempo em estações, deixai que cada estação abrace todas as outras. E deixai que o hoje abrace o passado, com saudade, e o futuro com ansiedade. Mas ansiedade no sentido bom. uma ansiedade boa. O que quer dizer isso? E não será o tempo tal como o amor, indivisível e imóvel? Bom, na Grécia Antiga,
tem uma ideia muito interessante sobre o tempo que convém a nós discutirmos sobre ela, que é a ideia de Urano, que está remetido ao caos, Cronos e Zeus. Inverteria, né? Zeus, Cronos e o caos, que seria Urano. Que seria o quê? Que dentro do tempo, nós teremos a ideia inicial de Uranus, que seria o caos, totalmente desordenado, sem sentido, aleatório ali. Aonde, por uma necessidade, aí, resumindo muito a história, né, do Olimpo, houve a necessidade de uma ascensão a algo que fosse sublime, que seria o ponto de Zeus. E ao caminhar para esse ponto de eternidade, para esse ponto de sublime, para o melhor do ideal que nós poderíamos ser, vem então Cronos. Em suma, o que seria essa ideia? Quando nós pensamos na sociedade como um todo, que tipo de espaço temporal nós vivemos? Já vivemos a eternidade? Estamos naquele que desloca para essa eternidade, que seria Cronos, ou vivemos o caos? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Porque na visão da Grécia Antiga, o tempo, nada mais, nada menos do que seria o deslocamento da nossa consciência, que foi criada simples e ignorante, para aquilo que é o fim dela, que é o quê? O ápice que ela pode chegar. Que seria o ápice de valores, virtudes e sabedoria. Lembra do triângulo que a gente viu, da ideia? Exatamente. Aquele ápice ali. E o tempo, nada mais, nada menos do que seria o deslocamento dessa consciência até lá. Lembra que a gente discutiu uma historinha simples que eu comentei, que a professora Lúcia Helena Galvão fala, e eu acho sensacional, que é daquele homem que gostava muito de ir no cemitério para observar as lápides das pessoas, e aí ele via lá assim, nossa, essa pessoa nasceu em 1920, morreu em 1940, embaixo tem 0,5, o que é isso? Aí ele viu um outro lá, 1930, 1960, e lá tinha 1. Ele falou, gente, mas o que é isso? Que número embaixo disso aqui significa o quê? E ele foi perguntar para um ancião da cidade. Eu não estou entendendo, em cada lápide de cada pessoa tem um númerozinho de baixo lá, o que isso representa? E ele então disse, representa o tempo que essa pessoa realmente viveu. Que ela realmente esteve consciente, que realmente a vida dela se deslocou próximo ao ideal daquilo ali. Todos os seres humanos morrem. Pouquíssimos vivem. A maioria é o que? Existe. Inconsciente, vaga. Carl Jung fala muito disso, né? Corpo, mente, juntos, ali. Quantas vezes talvez você está aqui no estudo, seu corpo está aqui, mas a sua mente está lá, ó. Inconsciência é um fenômeno de morte. Vocês não concordam? O que é morrer? Inconsciência. Estar morto nada mais, nada menos do que a inconsciência. Agora, quando se está vivo, se está ciente, vivência, ciência, está ciente, consciente, apto, vívido, ali, ó, visualiza aquela situação. Mas peraí, grande parte da minha vida eu fiquei vagando por aí. Então, grande parte da nossa vida nós não estamos vivendo, nós morremos grande parte dos dias. No dia de hoje, dessas 24 horas, te esquece quando a gente está dormindo, né? Que também é um outro processo muito interessante. Mas enquanto nós estivemos ali acordados, de olhos abertos, assim, quanto tempo nós realmente estivemos vivos? Entendem? E aí, o que ele comenta conosco é daquela ideia do seguinte. Vocês já viram aquela questão que a gente tem coisas que, apesar do tempo do relógio passar, tem coisas que ele não tira da gente? Que aquela memória... é aquela ocasião que aconteceu algo que marcou você e nada, nem ninguém, parece que ficou um ponto da eternidade ali. E ficou aquela fresta ali. É sua, é seu, tá ali. Então é algo bastante interessante. E a hora que ele vira e fala assim, mas se em pensamento quisestes medir o tempo em estações... Então, se você quiser pegar o tempo e medir lá nas estações e tudo mais, para poder analisar e ver onde é que você tá e tudo mais, ele diz o seguinte, não esqueça de abraçar todas elas ali dentro. No seguinte sentido, por exemplo, hoje vivemos aqui nesse momento, nós falamos o quê? Que ele é um presente. Mas dentro do presente, ele é um resultado do que eu fiz no meu passado. E ele será o resultado do meu futuro. Então, quando a gente para pensar nesse sentido, passado, presente e futuro, nada mais, nada menos do que são a mesma coisa em locações temporais diferentes.
mas é a mesma coisa. Entendem isso? Complicado, né? Talvez a gente parar pra pensar nisso. Mas por que vem a complicação? Quando a gente se apega a isso. A gente fala, não, o ontem. Não, o hoje. O amanhã. E quando você, por exemplo, assiste um filme e você tem a capacidade de pegar um filme, pausar, voltar a uma cena anterior. Ué, mas o filme não tem uma sequência lógica? Você não tem capacidade de voltar? De passar pra frente? De ver uma parte que você quer? O tempo do filme mudou? Não. Você consegue ir, voltar, extrair informações, assistir de novo. Imóvel. Tá ali. Indivisível. Tá ali o tempo do filme. O filme tem aquela duração e pronto, acabou. A nossa vida não seria algo nesse sentido? E aí ele continua. E deixar que o seu hoje abrace o seu passado com essa saudade e o seu futuro com essa ansiedade. E por que essa ansiedade? A ânsia de que sabe que algo virá. Nesse sentido. E eu acho muito interessante, sabe por quê? Quando eu digitei no Google a palavra eternidade, eu achei fantástico. Ele fuçando para as imagens pra gente colocar aqui nos slides, eu achei isso aqui. A vida presente é uma viagem para a eternidade. Aí tem uma estrada pro horizonte. O horizonte, aquilo que se quer alcançar, que é onde está a nossa identidade, o nosso ideal, daquilo que nós podemos ser. E somos. Se nós tirarmos todos os nossos vícios e todos os nossos defeitos, chegamos lá. Chegamos lá. Então, quando a gente pensa a respeito dessa questão da eternidade, o que seria esse algo eterno? Reivindicar a eternidade, querer algo eterno, é nada mais, nada menos do que reivindicar consciência. Estar ciente de algo, ter realmente presença naquilo ali, é um ponto de eternidade. Agora, quando estamos inconscientes, o tempo realmente nos toma aquilo ali e vai-se embora. Então, algumas reflexões que convém a nós fazermos sobre o tempo, e tem uma experiência bastante interessante que é contar sobre a sua vida. Como assim? Se eu virasse para você agora e pedisse para que você contasse sobre a sua vida, e isso aqui foi um experimento feito socialmente, isso é muito interessante. Pegaram pessoas de 30, 40 anos e pediram para elas contarem a vida delas. Tudo que elas lembrassem. E as pessoas que tinham uma memória mais formidável, elas tiveram uma história de que contaram a vida dela de 30, 40 anos em 5 horas. E o resto? Você tá fazendo o quê? Morto. Inconsciente. Entendem isso? Da vida, o que a gente realmente leva, o que a gente realmente aprende, são espaços muito pequenos. Essa ideia de nós pensarmos da vida como um todo, a gente observa o quanto nós desperdiçamos ela. Um livro tibetano, O Bardo Thodol, tem uma questão interessante nesse livro que diz o seguinte, que a vida ela é pedagógica e que tudo na nossa vida é um convite para a eternidade. Que a cada momento existe uma fresta da eternidade a nos convidar. Que se nós não estivermos conscientes, ele vai embora. Ele vai embora. Por exemplo, aqui, hoje, você estando consciente dessa situação, refletindo, gastando energia, trabalhando, fazendo vida interior, cultivar dentro de si, você pode, talvez, não lembrar dessa 1 hora exata de tudo que eu estou falando aqui, mas você lembrará desse momento, de palavras-chave que você guardou, de reflexões que você fez. Isso guarda dentro de você. Porque é muito comum quando a gente vai contar da nossa vida, a gente fala do nascimento dos filhos, quando nós graduamos, quando conhecemos. É muito comum. E isso eu lembro de comentar isso com os meus alunos. Pessoal, nós valorizamos tanto as primeiras vezes. A primeira vez que eu beijei na boca. A primeira vez que eu vi a praia. A primeira vez que eu comi não sei o quê. Mas nós deveríamos, na verdade, valorizarmos as últimas vezes. Talvez hoje seja a minha última palestra. Talvez hoje seja a última vez que eu tenha visto meus pais. Talvez hoje foi a última vez que eu comi a comida da minha mãe. Se nós tivéssemos a consciência disso, nós estaríamos a todo momento a estar presente naquela situação e valorizando ela. Ah, João Vitor, mas valorizar a última vez, eu nunca vou saber quando que é a última vez. Aham! Aí tá o mistério da vida. Aí tá o mistério da vida. Então é essa reflexão que nós devemos trazer para perto de nós. De nós pensarmos, peraí, e se esse estudo aqui foi a última vez? A gente fica até empolgado. Tende a fazer o melhor possível, né?
Por quê? Porque se esse aqui for o último que eu for fazer, então que eu faço da melhor maneira possível. Se hoje for a última vez que eu for andar de carro, meu Deus, eu vou sair daqui e vou andar de carro feliz da vida. Aquele dia eu até brinquei, né? Tava chovendo, eu falei, gente, se hoje fosse a última vez que eu visse a chuva ou sentisse a chuva cair no meu rosto? Nossa senhora, molhei tudo. A gente tem que ter esse contato, né? Esse carinho, né? Todos os homens morrem, mas nem todos vivem. Né? A vida, então, é sinônimo de consciência. E quando nós estamos conscientes, esses momentos são eternos. Conte sobre a sua vida, fale dela. Você vai falar dos momentos que você esteve consciente. E o resto? Sabe-se lá onde estávamos. Mas a eternidade, nada mais nada menos, esse Zeus, né, que lá na Grécia Antiga já se falava, é esse deslocamento desse Cronos até essa eternidade. Que o pulo do gato para o ser humano seria justamente nós conseguirmos ter corpo, mente, alma, todos alinhados e estarmos conscientes de todo momento. Aí seríamos então, superaríamos então o tempo e seríamos eternos. Desafio, hein? Em cada instante do tempo há uma fresta para a eternidade. Por quê? Em cada momento há um convite para essa consciência, para estar ali, para estar presente daquilo ali. E isso é tão complexo você parar para pensar, porque do caminho até aqui, quantas coisas nos convidaram a refletir, a elevarmos a nossa consciência. Vou perguntar para você e falar assim: o que você viu no caminho? Em quais ruas você passou? Tava chovendo, não tava? Ai, não sei, não vi. O motorista que te trouxe até aqui era homem ou mulher? Ai, não vi. Que música que tava tocando? Ai, não lembro. Porque, sabe por quê? Tem uma outra questão também muito curiosa que diz o seguinte: se tivesse algum momento da nossa vida que não viesse para nos ensinar algo, isso não aconteceria na nossa vida. Então tudo tem propósito. O fato da gente não saber explicar não significa que não tenha, mas tem. Então aquela música que você ouviu ali, aquela pessoa que você esbarrou, aquela lembrança que você viu e falou, nossa, mas coincidência? É algum convite que a vida te faz. É algum convite. Então essa eternidade seria superar o tempo e seria então nada mais, nada menos do que a eternidade da nossa consciência. E aí, como a gente comentou, né? Reivindicar essa eternidade é reivindicar a nossa consciência. E quando nós pensamos na vida como um todo, qual parte desse todo aqui nós realmente tivemos conscientes? Nós falamos tanto do medo da morte, de todo o processo, mas se a gente for parar para refletir um pouquinho, grande parte dessa vida nós estivemos mortos. Então, o tempo, nada mais, nada menos do que o deslocamento da consciência ao ideal humano. Há quem passe por essa vida e o tempo fique estagnado. E há quem passe por essa vida e atinja esse ápice. O que nós deveríamos fazer? Né? Com o passar dos anos, com o passar do tempo cronológico, cronometrado pelo relógio, é muito comum que a nossa vida física faça o quê? Lá pra baixo. Parece umas rugas, o joelho começa a doer, a cacunda, não é isso? Dói, né? Mas algo dentro de nós, quando morre, ele deveria estar libertando algo. Quando a morte vem, é para nos libertar e expandir. A morte do corpo físico, o decaimento do corpo físico, deveria ser acompanhado do crescimento da vida espiritual. Nós deveríamos morrer idosos de corpo, mas crianças de espírito. Ali alegres, agitados, animados, de tudo que a gente reuniu dessa experiência para voltar de onde nós viemos. Mas, o que geralmente acontece? Não tem aquilo ali, né? E aí fica só... Aí a vida é triste, a vida não faz sentido. Na minha época... E aí por diante. E aí vem toda aquela situação daquela mente que não se identifica na época na qual está inserida.
Daquele ser que se apega ao corpo, que tá vendo o corpo perder ali. Porque para e pensa. A consciência, que a gente discutiu na aula, no início da aula, que é essa percepção. Se a nossa consciência, que é essa percepção, ela tá apegada ao nosso corpo e ela tá vendo que o nosso corpo está degradando e indo embora, quando ocorre a morte e esse corpo vai embora, o que vai acontecer? Inconsciência. Simples. Simples. Uma tanatologista, uma médica fantástica, tem um livro dela chamado Sobre a Morte e Sobre Morrer, chamada Elizabeth Kübler-Ross. Ela foi uma médica que iniciou os tratamentos com pacientes terminais. Fantástica essa médica. Ela pegava as pessoas, os pacientes terminais e levava eles para dentro da sala de aula para eles dar aula para as pessoas, para eles falarem sobre a morte. Porque ela achava aquilo o ápice, que ela acreditava e ela defendia. Tem uma frase dela sensacional que diz: nós morremos conforme vivemos. E ela levava aquele povo tudo para dentro da sala de aula para dar aula. E ela falava: gente, a gente tem que dar uma morte digna para essas pessoas. Elas têm muito que ensinar. E ela tem uma conclusão fantástica nesse livro, que ela diz o seguinte: quanto mais materialista for a pessoa, quanto mais apegada ela for a posses, a dinheiro, a títulos, maior é a chance dela chegar no momento de morte e ter algum problema de inconsciência. A consciência dela escapar e ela não conseguir suportar a morte ali. E aí ela fica inconsciente. Ela devaneia. Por quê? Porque a consciência ficou tão apegada naquele físico, tá vendo que ele tá se deteriorando, tá indo embora, que ele realmente tá passando ali diante da mão dela, que ela... Então isso é muito interessante também, né? A morte como sendo esse processo dessa inconsciência. Porque para e pensa, se vida é sinônimo de consciência, aquele que está sempre consciente jamais morrerá. Porém, aquele que vive inconsciente sempre esteve morto. E que viver nada mais nada menos do que é despertar e trazer à luz e se tornar-se consciente. Quantas abas da nossa vida estão agora nesse momento a nascer? Despertando da nossa consciência para essa questão. É muito comum, né, a gente virar e falar assim: nossa, eu nunca parei para pensar nesse lado. Estava adormecido, estava inconsciente. Vamos lá. Então é uma questão muito interessante. Por favor. Estou pensando aqui que morrer, a sensação de morrer deveria ser a mesma de voltar para casa, assim, se a gente entende que a morte é inevitabilidade, né? E aqui é só uma viagem, né? Por melhor que seja a viagem que a gente passa, voltar para casa normalmente é sempre bom. Aí, uma questão bem interessante, Ju, que é o seguinte: voltar para casa sempre é muito bom, mas eu penso na minha casa de antes? Né? Eu penso nessa casa? Porque quando não se sabe para onde voltar, quando não se sabe da existência dessa casa e como que ela é aquela questão. Pare e pense. A todo momento, a vida está nos convidando a irmos em direção à luz. Só que quando vem a luz, o que a gente faz? Ah, não. Aí quando chegar a morte, que vier o túnel, a luz no fim do túnel, você acha que a gente realmente vai correr? Se durante a vida nós não corremos em direção a essa casa, você acha que na hora da morte a gente vai correr? A gente vai fugir, igual a gente fez em vida. E vai para a inconsciência. Então isso é muito interessante também. E convém a nós também pensarmos sobre. Porque aí nós entramos na morte. Khalil Gibran, um dos seus últimos poemas do livro O Profeta, é sobre a morte. E faço questão de colocar aquela imagem ali. Do porquê. Gibran, ele vai deixar muito claro nesse poema a questão do seguinte: a imortalidade da alma, e de que isso aqui é a prisão da alma. E que a morte seria a libertação dela. Ele deixa isso muito claro. Que a morte seria então esse passarinho, então saindo ali da gaiola, propriamente dito. E quantas tradições já falam isso pra gente, né? Há muito tempo. Agora vem 2 pontos. Primeiro, a alma realmente é imortal? Antes da alma ser imortal, será que realmente tem uma alma? Tem que começar por isso. Não complica muito nada.
Tem que começar por isso. O que seria a alma? Esse uno? Aí a melhor coisa pra gente tentar, a gente consegue entender algo através das suas qualidades, através dos seus atributos. O que é uno, indivisível, que não pode ser definido por comparação? Generosidade, humildade, amor, justiça. Não são comparativos, são definições absolutas. São atributos da alma. Uma questão muito interessante que eu sempre digo é, às vezes nós não conseguimos definir por completo o que ela é, mas nós já estamos numa capacidade de consciência para saber o que ela não pode ser. Ela não pode ser divisível. Ela não pode ser viciosa. Porque se for, nós estamos todo mundo lascado. Não é. Não é. Cabe a nós pensarmos o que a nossa consciência tem feito a respeito dessa alma e dessa luz divina que há dentro de cada um de nós. E ele vai discutir muito sobre isso. E antes de nós entrarmos nesse demérito aqui, ele vai tratar de uma questão que o Srihan trabalha, que uma vez foi perguntado a Sócrates. Sócrates, prova que a alma é imortal. E ele fez uma analogia sensacional. Que ele virou e falou o seguinte, bom, tudo morre pelo mal que lhe é próprio. O ferro morre pela ferrugem. O alimento morre pelo empodrece. O mal da alma são os vícios. Avareza, inveja, ódio, ganância. Mesmo ela tendo esses vícios e estando cheia delas, ela não morre. Então, se ela não é morta por aquilo que é mal dela mesma, então provavelmente ela é imortal. Poderia ser um parâmetro para que nós pudéssemos pensar um pouco sobre isso. E ele então nos diz: vós conheceis o segredo da morte. Ele fala isso para nós. Nós conhecemos o segredo da morte. Mas como o encontrareis a menos que busqueis no coração da vida? Gente, é sensacional. É de novo a ideia do contraste. Como que nós vamos querer entender o segredo da morte se nós não entendermos inicialmente o que é vida? E aí a gente retoma lá no início da aula. O que é vida? É a experiência para a manifestação do espírito na matéria. Se esse espírito, se essa alma não se manifesta, nós não vivemos. Nós apenas existimos. Então, quando a gente para pensar sobre esse segredo dessa morte, nada mais, nada menos do que seria um processo de, igual nós comentamos, dessa ausência dessa manifestação. Acabou. Inconsciente. Não faz nada, não acrescenta nada. Morto. E ele continua. Se quereis verdadeiramente conhecer o espírito da morte, abri o vosso coração até o corpo da vida. Pois a vida e morte são uma só, tal como são o rio e o mar. Rio e mar, tudo é feito de água. Vida e morte é a mesma coisa? Sim. Todas elas são baseadas no quê? Na presença ou na ausência da consciência. Mas se nós conseguíssemos observar num plano se tem consciência ou não, para nós seria a mesma coisa, sim ou não? Ora manifestada, ora ausente. Seria essa a ideia. Vida seria essa presença, seria essa consciência, essa perceptividade, essa captação, esse aprendizado, essa entrega. Morte, silêncio, essa ausência, essa inatividade, inoperação, estagnação. É a harmonia por oposição. Interessante pensarmos sobre isso, né? Tudo na natureza precisa do seu oposto para que ela seja harmonizada. O oposto da vida por harmonia é a morte. Só que, olha como que Gibran justamente nos educa para um outro caminho. Nós temos tanto medo de morrer. E eu faço o convite à reflexão que é, eu acredito que nós temos muito medo de viver. Porque grande parte de nós estamos
mortos. Mortos. Gibran está mais vivo talvez do que nós. Eternizado. Num livro, nas suas palavras, nas suas modificações. Quantos seres que abriram esse livro e que modificaram o seu ser, que estão aí a difundir, talvez não façam, falam, gente, eu estou vivendo conforme o Gibran ensinou. Não, mas vive conforme ele escreveu. É aquele exemplo que a gente deu lá no início da aula, que eu acho fantástico. Não no início da aula, mas lá no início do nosso curso. Sabe quando você tem contato com uma pessoa e ela te faz ver a vida de uma forma diferente? E talvez você não tenha contato mais com aquela pessoa, mas você passa a viver a vida, ver a vida da forma como aquela pessoa te acrescentou? Isso é eterno. Aquela pessoa deixou uma obra, deixou uma marca em você. Por vossas obras vos conhecerei. Então isso é muito interessante. E é interessante pensarmos naquele ciclo, né? Tudo ali é folha. Só que uma hora no estado em ápice e uma hora estava lá em ideia, num plano sutil. E aí a vida querendo se manifestar, veio semente, árvore, folha. Trouxe a ideia, trouxe a forma. Mas que uma hora ela retornará para o plano que ela voltou. Como tudo na natureza. Agora, convém a nós pensarmos o seguinte. Quando nós estamos muito apegados nisso aqui, que aí foi o que eu questionei no início da aula. Será que realmente existe eternidade? Sabe por que é tão difícil a nós, não é nem acreditarmos, mas constatarmos a eternidade? Porque nós estamos apegados ao nosso corpo. E como nós sabemos que o corpo é perecível, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e a gente sabe que isso aqui vai embora, que vai apodrecer, e a nossa consciência, estando identificada e apegada nisso daqui, ela não consegue identificar o eterno. Aí ela fala, ih, vai dar nada, vai morrer, vai acabar tudo. Mas uma consciência que está apegada nas obras, nas marcas positivas que ela deixa no mundo, naquela memória boa e positiva de beleza, E aí, pessoal, eu retorno lá naquela imagem. A vida presente é uma viagem para a eternidade. Nesse trilho, nesse caminho, de chegarmos até algum ponto, de irmos para algum ponto, de uma direção. Temos pensado nisso? Estamos conscientes dessa jornada, dessa oportunidade, dos sinais, que a vida é toda simbólica, né? Ela está a todo momento a nos falar algo. E nós estamos? Fase bíblica. Muitos têm olhos, mas não veem. Muitos têm ouvidos, mas não ouvem. Gente do céu. Só essa frase vai fazer um livro sobre ela. Da profundidade que ela é. Porque todo momento nós estamos sendo convidados. João Vitor, mas não seria muito mais fácil eu vim pra cá e já ter essas coisas tudo claras na minha cabeça? Mérito estaria aonde? O esforço, o trabalho, a dedicação e a honra por você ter conquistado as tuas virtudes, alcançado e se identificado de tudo aquilo que você não é, achou que você é, onde é que estaria seu trabalho? De novo, nós precisamos saber o que nós não somos para sabermos o que nós somos. Se na vida tivesse só uma coisa que seria a identidade, aquilo que a gente é, e não tivesse um monte de coisa para confundir a gente, nós não teríamos consciência do que nós somos. Por quê? Porque a consciência nasce do contraste. Nós precisamos disso, né? E aí ele fala, confiai nos sonhos, pois neles está a porta para a eternidade. Quando nós sonhamos... que é assim. Gente, o sonho é o quê? É um convite para te dizer que nada morre, propriamente dito. O que é o sonho quando você para para pensar assim, nossa, por favor, não vamos pensar, eu sonho em ter uma casa, eu sonho em ter um carro. Não, estamos falando do sonho de sermos alguém melhor. Do sonho de olharmos para trás e falar, nossa, eu venci essa dificuldade. O que é isso? É um convite da eternidade. E eu acho isso tão bonito. Confiar nos sonhos. E outra coisa, que tem uma diferença, a gente tem que bater tecla nisso e deixar isso muito claro. Existe uma diferença muito
gritante entre sonhar e fantasiar. Sonhar é necessário. Fantasiar é perda de tempo e perda de energia. Vou explicar. Quando você se fantasia, a fantasia se satisfaz por ela mesma. Exemplo, eu me fantasio estando, sei lá, Nossa, uma fantasia, meu Deus. Me fantasio sendo um cantor muito famoso, muito comum nos jovens, né? Você tá cantando aquela música no chuveiro, assim, e aí você se fecha os olhos, você se imagina, e olha que eu canto muito bem, né? E aí, naquela plateia, aquele monte de gente ali e tal, você abriu, terminou seu banho, acabou, você já tá satisfeito, fantasiou. Se isso realmente fosse um sonho, nem amanhã, hoje já estaria organizando todo o meu material para aula de canto. Amanhã estaria na aula de canto, estudaria teoria musical, afinaria meu ouvido e estaria praticando. Sonhar requer esforço, requer planejamento. Isso é necessário. O sonho é uma tentativa de trazer do plano das ideias para o mundo concreto. A fantasia é uma satisfação que a gente tenta ali fazer momentaneamente naquilo ali, e é isso. Então, sonhemos, mas não fantasiemos, né? Bom, e são com essas ideias que convém a nós, então, para a gente fechar, reflexões sobre a morte. Primeiro, a ideia da imortalidade da alma. Será que eu realmente constato que a alma é imortal? Aí convém a nós fazermos um exercício depois, no íntimo, sozinhos ali, identificar algo em nós que passou sua infância, passou sua juventude, passou tudo, mas que você tem algum ponto que é eterno. E eternidade é o quê? Consciência. Que nada, nem ninguém vai tirar de você. Pega aquilo e analisa o que aquilo representa para você. No fim, você vai ver que, lógico, provavelmente você vai trazer uma imagem à tona, mas que aquela imagem nada mais, nada menos do que uma forma de trazer amor, justiça, bondade, fraternidade visível aos olhos do mundo. Mas que no fim, o que é eterno são os valores. Se você tiver, por exemplo, várias frestas dessas memórias e você juntar todas elas e colocar elas à prova, você vai ver que todas elas estão conectadas de alguma maneira. Que foi o momento em que você fez alguém feliz, no momento em que a sua vida teve significado, no momento em que você superou uma dificuldade que você tinha, no momento em que você teve despertar para uma coisa e falava, opa, que você teve um chamamento que você falou, isso aqui, opa, meu Deus do céu, isso aqui não é uma coincidência. São esses processos. Né? Lembrem-se do que Sócrates nos dizia, as coisas morrem pelo mal que lhes são próprias. A alma, esse algo indivisível que há dentro de nós, essas qualidades, elas morrem pelos vícios. É muito comum, eu acho isso interessante destacar isso. Vocês já viram aquelas pessoas, quando elas são eternizadas, que elas fizeram um trabalho gigantesco para a humanidade, aí vem os invejosos tentando trazer coisas ruins que elas fizeram e não atinge nada? Não adianta, não adianta. Por quê? Porque os vícios, eles são perecíveis. Agora, a obra fraternal de amor e de bondade, essa é eterna. Quando feita realmente do coração, não tem nada nem ninguém que vai tirar isso de você. Nada nem ninguém. Ouso em dizer, Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Chico, os heróis ocultos das nossas vidas que talvez a televisão e a história não conheça, mas que marcarão a eternidade dos nossos corações, esse a vida não vai apagar. Agora, outros que tiveram na humanidade, que fizeram atrocidades, por exemplo, não vamos muito longe, o que aconteceu ali na Segunda Guerra Mundial, ousem dizer, em um espaço de tempo muito pequeno, eles serão esquecidos. Já tiveram atrocidades na Grécia, na Roma, que hoje não se fala mais. Foram perdidos. Barbáries que aconteceram, foram perdidos. Se você fuçar, você acha, mas vão perder no seu intuito. Interessante, não? Dar tempo ao tempo. A alma como prisioneira do corpo. E aí eu pego a fala da nossa querida Ju, de nós voltarmos para casa. Lembra lá do prisioneiro? Que casa que nós vamos voltar? Da onde nós viemos? Para onde nós vamos? De novo, quando a consciência está pegada a isso daqui, é muito difícil nós pensarmos naquela ideia de que nós somos prisioneiros.
É muito difícil. Quando a gente para, por exemplo, e pensa na ideia de Sócrates que eu comentei com vocês, que lá bebeu suquita. Tava lá. No seu leito de morte, ele continuava a falar de ideias, ele continuava a trocar as ideias ali com o pessoal ali. Falava, ó, agora eu já não sinto meus pés mais. E lúcido. Lúcido. Lúcido, lúcido, lúcido. Como? Como que isso é possível? Como que um ser chega a esse estado de plenitude? Por mais difícil que seja, talvez, imaginar essa situação, mas é porque, de alguma forma, ele não se apegava àquela situação. Tem uma questão que o próprio Platão comenta, eu acho excepcional, que é: Sócrates estava preso, foi torturado, fizeram atrocidades com ele, e em nenhum momento ele falava em primeira pessoa. Ah, eu sinto isso, eu estou passando por isso, nossa, coitadinho de mim. Não. Ele falava, gente, que incrível a consciência humana. Uma hora eu estava acorrentado e agora me tiraram das correntes, sinto prazer. Prazer e dor estão no mesmo plano. Ele morrendo, bebeu veneno e falando umas coisas dessas. A gente já tá o quê? Tava doidinho da cabeça. Meu Deus! Ele lá, pleno. Por quê? Realmente a consciência dele não estava pegada àquele corpo. Sabia que era de passagem. Que a natureza forneceu e a natureza ele devolveria. Então isso é muito interessante, né? Então, como entender a morte se a gente não entende a vida? Se elas fazem parte de um mesmo processo, como que eu vou entender uma se eu não entendo a outra? Aí a gente volta lá no slide inicial da nossa aula. O que é a vida? É a manifestação, então, desse espírito aqui. Quando ele, então, ele não se manifesta, quando ele não se alastra, quando ele não entrega ao mundo o que ele veio entregar, a gente entende, então, o significado da morte. E aí, eu gostaria de comentar muito isso com vocês, que é uma ideia que veio antes de Sócrates, eu acho sensacional, que era com Parmênides, que ele falava da ideia do espírito, da matéria e da forma. Como assim? Se eu vir pra vocês e falar assim, gente, lá em casa eu tenho metal. Você consegue imaginar na sua cabeça o que eu tenho lá em casa? Um monte de coisa. Por quê? Porque eu te falei somente a matéria. Agora, se eu virar pra você e falar assim, eu tenho uma garrafinha. Uma forma. Olha que interessante. Olha o raciocínio que ele faz. Ele vira e fala assim, quando as coisas se destroem, acontece o seguinte. A forma, ela volta ao plano das ideias. E uma hora, ela encarna de novo no mundo em outra matéria. Ponto. A matéria, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aquele metal vai formar um outro, que desencadeia num outro e assim por diante. Já se falam que nós somos poeiras de estrelas. Do desencadear disso daí. E o espírito? Morreu. Por definição, o espírito é o quê? Uno, indivisível, imortal. Aí, esse caso vai para Parmênides, mas peraí. Então, na hora que morre, nada morre. Aí ele fala, não. Exato. Exatamente. Nada morre. Ele fala, morre. Aí aquela questão. Por que no início da aula eu falei assim, a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer um dia. Será? Eu já não tenho tanta essa certeza. Já não tenho tanta essa certeza. E aí tem uma questão muito interessante. Uma vez chegaram para Sócrates e falaram assim, Sócrates, de onde é que vem os vivos? Sócrates olhou assim, Sócrates de vez em quando era meio engraçadinho, sabe? Olhou assim, mas que pergunta é essa? De onde que vem os mortos? Aí, uai, os mortos vêm dos vivos? Responderá Sócrates. E o Sócrates, então é claro que os vivos vieram dos mortos. É o ciclo da vida. E a gente não para pra pensar nisso, né? Fica aí mais uma coisa para pensarmos sobre. Nessa ideia, então, do espírito. E aí vem uma questão muito interessante, né? Então, vamos agora fazer uma auto-reflexão. Temos o nosso espírito, a nossa alma, né? Que pegou uns conjuntos de carbono, hidrogênio, oxigênio, uma matéria orgânica lá. Uma ideia chamada João veio e pá, juntou tudo isso aqui e formou. Que bonitinho, né? Aí minha consciência se apega o quê? A forma. Só que a forma, ela vai embora, ela vai voltar para o mundo das ideias. A matéria vai voltar para a Terra.
Se a consciência tá pegada a um desses dois, lascou o barco todo. E aí é onde gera o processo de inconsciência. Então, a identificação com a forma gera vazio de consciência. E aí é quando dá aquele processo do fenômeno da morte e gera o quê? Inconsciência. É o que a tanatologista, a médica, né, Elizabeth Kubler-Ross falou. Quanto mais materialista for a pessoa, quanto mais ela constatou isso, ela fez um levantamento. E ela viu, ela falou, gente, quanto mais a pessoa era materialista, maior era o índice de vaziamento de consciência dessa pessoa no momento. Ela não conseguia estar lúcida no momento de morte dela. Ela não conseguia. Então, morte é sinônimo de consciência. E aí nós vamos perceber o quanto que grande parte das nossas vidas nós já estamos morrendo. Tem uma frase que eu gosto muito. Não sei se vocês seguem ela, eu adoro, gente. Ela traz umas alegrias pro meu dia que eu adoro. A Márcia Sensitiva. E ela tem um videozinho dela que eu achei sensacional. Que ela virou e falou o seguinte. Caracas, meu. Quando a morte te encontrar, que ela te encontre viva. Nossa, cara. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus. Porque quantas vezes a morte nos encontra, nós já estamos mortos, conscientes. Ela só vem. Então ela fala, quando a morte te encontrar, que ela te encontre viva. Vencê-la é então vencer a inconsciência. Se não venço na vida, como eu vencerei na morte? Então, se a morte é inconsciência e eu quero superar ela, quero continuar a viver, como que eu, no meu momento de desenlace, eu vou querer estar consciente se eu não consigo fazer isso nem em vida? A ideia do mérito, a ideia da justiça, como? Vivemos a vida inteira fugindo dessa luz. Por que não fugiríamos no momento da morte, então? O momento inteiro das nossas vidas, a luz está ali a nos convidar. A gente vai dizer, opa, não. Por quê? Sabe por quê? É difícil essa constatação. Mas por mais difícil seja dizer isso, nós gostamos e nós temos uma certa idolatria com os nossos defeitos. Porque quando a gente olha a luz, vê a justiça, a bondade, a fraternidade, o amor, a gente fala, não, pra mim ser justo com todo mundo, eu vou ter que deixar de fazer aquilo ali. Ah não, pra mim amar todo mundo, eu vou ter que amar aquele impetulante do meu chefe, quando não sei o que tem. Aí ele fala, não. Ou seja, no final das contas, chega uma constatação muito difícil, que é, nós não nos livramos dos nossos defeitos, não porque nós não queremos, mas porque nós gostamos deles. Eles nos trazem um certo conforto, eles nos trazem um certo prazer, nos trazem uma certa facilidade, entre aspas. E Sócrates dizia, o melhor da vida não é o agradável, o melhor da vida é o quê? Consciência. Porque a hora que a gente para pensar sobre os nossos defeitos, a gente vai observar que eles são os principais causadores da inconsciência. É o preço que eles nos cobram. Em outras palavras, eles fazem com que nós morremos. E por fim, porém não menos importante, eu gostaria de nós fazermos uma reflexão sobre essa ideia que é bem curiosa. Que é o simbolismo, a gente trouxe numa aula anterior o simbolismo do São Jorge. E hoje eu gostaria de trazer o simbolismo do golfinho. Imagine uma pessoa que enxerga somente o ar. Esse golfinho vai... Tchup. O que ia acontecer? Nos momentos em que esse golfinho salta pro ar, você fala, olha lá, ele tá vivo. A hora que ele vai pra água, sumiu, acabou, morreu. Apareceu de novo, nossa, ele viveu. Sumiu. Uma pessoa que está debaixo da água, a mesma coisa, só que no sentido inverso. Agora, uma pessoa que tem a capacidade de enxergar os dois planos, ar e água, vendo aquela situação, ele veria que o golfinho, ora estava no ar, ora ele estava na água. Mas que ele nunca deixou de ser golfinho e nunca deixou de viver. Você chega lá no caixão, e aí, ó, morreu. Simples. A pessoa que vê somente o plano físico vai falar isso mesmo.
É como se fosse a pessoa que, ao ver o golfinho, vivesse somente o ar. Então, convém a nós, para que nós consigamos pular e ter esse pulo do gato na nossa consciência humana, é que nós consigamos pensar nos dois planos e trazer isso para nossa consciência. Como fazer isso? Aí é o que nós discutimos na aula passada, daquela ideia da luz que entra em nós e que tem aquela barreira que cria sombra dentro de nós, que a gente tem que fazer o quê? Romper aquela barreira, tirando essa linguagem simbólica, né? O que isso quer dizer? Quando a nossa alma nos convidar para algo eterno, desse plano sutil, desse plano que a gente não vê com os olhos e que talvez nem sente, mas é percebido num outro sentido, no sentido de amor, de justiça. Porque quando a gente pensa em perceptividade, a gente tem que afinar os nossos sentidos. Lembra aquela ideia do prato? Você vai dar lá um prato do adulto cheio, totalmente requentado, com um monte de tempero para uma criança. Ela vai olhar aquilo ali, come. Por quê? Porque o paladar dela ainda não está muito aguçado. Ela não entendeu muito aquilo ali. Muitas das vezes acontece isso conosco. Então, quando nós pararmos para pensar sobre isso daqui, convém a nós pensar o seguinte: quando as pessoas virar e falar assim, olhar para uma pessoa lá no caixão e falar, ih, morreu, foi embora. Faz sentido quando os nossos olhos estão voltados somente para o ar. Realmente, o golfinho, quando ele está ali debaixo da água, a gente fala, ih, morreu, sumiu. Agora, quando a gente tem a capacidade de olhar esses dois planos, a gente consegue, então, ter essa visão um pouco mais ampla e ver que, no fim das contas, as coisas realmente apenas se transformam. E que viver e morrer, nada mais, nada menos do que são a mesma coisa em planos diferentes. Bom, esses então eram os comentários, né, que nós tínhamos proposto então para nossa aula de número 8. Dúvidas, perguntas, acréscimos. Várias sementinhas aí foram jogadas, né? Como de praxe, um pequeno spoiler do que nós veremos nas cenas dos nossos próximos capítulos. Na nossa aula de número 9. Uma vez que nós então falamos sobre tempo, falamos sobre essa ideia da eternidade, dessa morte, nós vamos falar então dessa busca que muitos de nós tentamos, que é a busca pelo divino. A aula da semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre a oração e a religião, do religare, se conectarmos com esse plano mais sutil. Mas isso são cenas de um próximo capítulo. Bom, desejo a todos um excelente retorno aos seus lares, um beijo no coração de todos, espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí nas cenas de um próximo capítulo. Obrigado a todos, pessoal, uma boa noite.